O mistério do dragão. Será que esse animal que aparece nas Sagradas Escrituras é simplesmente uma mitologia ou de fato existiram os dragões? Seja bem-vindo ao canal Universidade do Reino. Meu nome é Natanael Solis e vamos ver isso à luz da Palavra de Deus. Nós sabemos que na mitologia de muitas culturas aparecem os dragões com suas diversas simbologias. Por exemplo, na China, um dragão simboliza boa sorte, significa poder e até fertilidade. E também nós vamos ver em culturas como as semíticas o dragão como a representação do próprio mal, até do próprio Satã. E nós precisamos analisar, de fato os dragões existiram? De fato foram animais criados por Deus e eles se extinguiram? Eles desapareceram? Precisamos ver isso à luz da santa palavra de Deus. Uma coisa que nós não podemos negar é que de fato a palavra dragão aparece nas Sagradas Escrituras. Nós vemos aqui pelo menos 3 maneiras como esses dragões, ou na nossa tradução, são apresentados para nós nas Sagradas Escrituras. Nós vemos aqui a palavra Tanim, Tanin, Tav, Nun, Yod e Nun Sofit. Tanin, que também hoje em dia no hebraico moderno pode ser traduzido como crocodilo. Tanin pode ser crocodilo, mas quero falar algo sério. Crocodilo é no hebraico moderno. Você sabe que depois que Israel foi reconhecido como nação, nós sabemos que na história o hebraico que foi implantado em Israel foi um hebraico que precisou ser reestruturado, modernizado, e logicamente faltavam palavras, porque uma língua que ficou talvez ativa, porém escondida e não oficializada na nação de Israel. E logicamente precisou de palavras, faltava vocabulário. Então muitas palavras precisam ser estruturadas, muitas até inventadas e adequadas. Então Tanin aparece aqui como crocodilo no hebraico moderno. Porém, o Tanin nas Sagradas Escrituras é mais do que um simples crocodilo, é um monstro. Sempre aparece como um grande monstro, parecendo um grande réptil, uma grande serpente. Inclusive ele é marinho, e aqui temos várias passagens onde aparece essa figura do Tanin. Lembrando que algumas traduções são falhas, e até algumas traduções que traduzem Tanin como baleia. Isso não tem nada a ver. Se na sua tradução, por exemplo, em Gênesis, quando Deus criou os monstros marinhos, em algumas traduções está colocado baleia. Isso aí não tem nada a ver. Temos a King James, que é mais fiel, e você vai encontrar dragões, a palavra dragão. Tá bom? Então, vemos ali uma ideia de que há uma criação e há monstros marinhos. Nesse está o Tanin. Você pode ver em Neemias 2,13, o próprio Neemias, ali ele vai relatando e diz que saiu para a fonte do dragão. A fonte do dragão. E a tradução é dragão, mas originalmente aparece Tanin no hebraico, que seria logicamente um monstro reptiliano, e logicamente não é um simples crocodilo. O problema disso aqui é que muito teólogo está dizendo que o dragão aparece só mitologicamente na Bíblia. Eu tenho escutado homens sérios falando que essa mitologia influenciou os escritores da Bíblia. Gente do céu, nós não podemos afirmar isso com uma veemência e categoria. Por quê? Porque podemos errar, porque aqui aparece o Tanin como uma criatura criada por Deus. Você pode ver logo no Gênesis aparece a palavra Tanin. Em Gênesis 1, os monstros marinhos aparecem ali, Tanin também, os grandes monstros. Jó 7,12 fala sobre esses monstros marinhos e também aparece Tanin. Na versão King James aparece como dragão. A versão em espanhol aparece como dragão. Salmo 44,19 também aparece como dragão. Eu tenho aqui a King James, e se você quiser eu posso procurar agora. Por exemplo, Salmo 44, versículo 19. Olha o que diz, vai aparecer como dragão.
Salmo 44, 19 diz assim: embora tu tenhas dolorosamente nos quebrado no lugar dos dragões, e nos coberto com sombra da morte, no lugar dos dragões. King James fala isso, em espanhol também está dragones, que seria dragões. Tá bom? Então, em algumas versões vai ser traduzido como monstros marinhos. Salmo 148, 7 aparece também como dragão. Dragão, e também na King James nós vemos isso, e também a versão em espanhol. Há algumas traduções em português que deixam muito a desejar, mas a King James ainda em algumas coisas é fiel. Então nós temos aí a palavra dragões. Inclusive aqui no Salmo 148 diz que como criaturas os dragões louvam a Deus. Leia aí, Salmo 148, 7 diz: louvai-o os dragões e os monstros marinhos. Ou seja, como todo animal é criado, preste atenção, todo animal é criado e toda a natureza louva o Senhor, os dragões fazem parte desse contexto, ou faziam parte, já que os dragões não existem mais, porque é um grande mistério. O que eu quero falar é que existe a grande possibilidade desses dragões, desses monstros, que seriam grandes répteis, que com certeza eram totalmente diferenciados e enormes, e logicamente eram extremamente ferozes e causavam pavor e medo, de fato existiram, como também há provas que existiram dinossauros. Então nós precisamos entender que não é somente uma mitologia, tá bom? Agora, a ideia de dragões com 7 cabeças, isso é uma simbologia na Bíblia, nós vamos ver isso já já. Então não quero associar a mitologia pagã, babilônica, grega, oriental chinesa e até europeia com a afirmação da santa palavra de Deus. Por favor, jamais nós podemos afirmar que um contexto, um texto sagrado esteja sendo influenciado pela mitologia pagã, não. Dragões, pode ser que existiram, foram animais, na verdade, criados por Deus, porque aqui diz que os dragões louvam a Deus, como as baleias, como os peixes e como qualquer outro animal que deve louvar ao Senhor. Por exemplo, um leão é um animal feroz, mas um animal, como qualquer outro, ele louva, adora o Senhor e exalta o Senhor. Toda a natureza louva o Senhor. Muito bem, então nós podemos dizer que os dragões literalmente podem ter existido, porque há essas afirmações. Temos também outra palavra que é Leviatã. Olha só, que em hebraico é Liviatã. Liviatã. Em hebraico é Liviatã. Em português é Leviatã. Vou escrever em português. Leviatã, contigo. Leviatã é Liviatã em hebraico. E essa palavra Liviatã é descrito em algumas passagens aqui como estou escrevendo, em Jó, Salmo, e também livro de Salmos e Isaías. Jó 41, 1 é onde mais nós temos a apresentação do Leviatã, esse monstro. Olha as descrições desse monstro. Em primeiro lugar, Deus está falando com Jó, está falando aqui no versículo 1 do capítulo 41 diz: podes tu com anzol apanhar o Leviatã? Em algumas versões colocaram crocodilo, mas é Leviatã, não tem nada a ver. Ou lhe travar a língua com uma corda? Podes meter-lhe o nariz, uma vara, um junco? E aí vai descrevendo. Aí me chama a atenção quando ele fala das escamas e fala do terror que ele é. Olha o que diz aqui no versículo 17. As outras se ligam e aderem entre si, e não pode separar. Cada um dos seus espirros faz resplandecer luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo. E aí, cospe realmente esse fogo que parece algo impossível, e muita gente diz que isso é algo aberrante, que não pode acontecer. Ele diz aqui: das suas narinas procede fumaça, como de uma panela fervente ou de juncos que ardem. Ou seja, sai fogo da boca de Leviatã. Está falando aqui o próprio escritor de Jó.
Isso parece uma aberração. Aí estão dizendo, não, de fato, isso é uma lenda mística, porque é impossível que saia fogo de um animal. Agora eu quero perguntar uma coisa. Você acredita na bioluminescência? Bioluminescência. Há muitos animais que têm bioluminescência. Há peixes que brilham, que emitem brilho, luzes. Há moluscos embaixo das águas do mar. Há algas que emitem luz. Agora me diga, como é que pode um ser vivo emitir luz? O que se processa aí biologicamente? Com certeza um biólogo vai saber explicar, mas isso é possível. Há muita gente que fica assim estupefato, aterrado quando eu digo que o homem brilhava no Éden. Há animais que brilham, por exemplo, um inseto, o vagalume. A bioluminescência está presente ali. Como é que pode um inseto brilhar? Às vezes vou no monte para orar e fico assim. Aí sim, eu fico estarrecido quando eu abro os olhos, estou orando no meio da escuridão, no mato, e tanto vagalume, coisa mais linda. Como que pode uma lâmpada estar brilhando, andando em um ser vivo? Pois é, como é possível? Pois é, aqui temos um ser que cospe fogo, e é o Leviatã. É um ser que Deus criou, e ele está sendo apresentado como algo feroz, como algo muito feroz. Então temos aqui as passagens em Jó 41, Salmo 74, 14 fala do Leviatã, Salmo 104, 26, Isaías 27, 1 fala sobre Leviatã. E esse Leviatã aparece como um grande monstro que aparenta ser também um dragão. Então, podemos ver que não é somente uma mitologia, uma crença pagã que os escritores das Sagradas Escrituras adequaram-se e colocaram, mas não, de repente esse ser existiu. Então existe uma grande hipótese de que esse animal existiu. Lógico, ele passou a ser simbologia do mal. Por quê? Porque ele era feroz, cuspia fogo, era um animal, era um réptil gigante, muito grande, tem escamas, você pode ver isso com detalhes no livro de Jó. Então, esse Leviatã não era simplesmente um crocodilo, mas era um animal muito feroz, que quando aparecia, com certeza, corre, porque o negócio ficou feio. Imagine só o que esse animal transmitia quando ele aparecia e o estrago que ele causaria a qualquer navegação ou qualquer tipo de vida que estivesse perto dele. Então, pode ter acontecido. Então, ele passou a ser a simbologia. Aí não é mitologia, isso é simbologia bíblica do mal. Aí sim, quando você vai ver em todas essas passagens, há muito mais passagens que vão falar desse Leviatã como simbologia do mal. E isso, logicamente, está associado a um dragão, que logicamente não é aquele dragão místico de outras culturas que voa, que vem voando e vai fazendo estrago em povos e aldeias. Não é isso, mas pode ser um animal que andava na água, como também podia sair fora da água. Porém, nós vemos essa simbologia neste animal muito bem representada ali nas Sagradas Escrituras, tá bom? Nós vemos também em Apocalipse, olha só, Apocalipse, já anotei aqui, Apocalipse 12, versículo 3, 4, 7, 9, 13, 16, 17, Apocalipse 13, 2, 4 e 11, Apocalipse 16, 13 e Apocalipse 22, aqui está em hebraico Draco, ou Dracon, em grego, Dracon, aqui está em grego, Dracon seria o dragão, e aqui literalmente aparece essa palavra como um grande monstro, logicamente escrito, mas está simbolizando, a Satanás, está representando o mal. Aqui em Apocalipse, em todas essas passagens, está sendo apresentado ali o dragão, simbolizando o poder satânico. Ainda diz a antiga serpente. O dragão é apresentado aqui simbolicamente. Aí aparece com 7 cabeças, com um chifre. Pronto, aí nós vemos uma simbologia. Não é uma mitologia mais, é uma simbologia profética que tem um conteúdo precioso escatologicamente. Tá bom? Então, se alguém me pergunta, os dragões existiam? Eu pessoalmente digo sim, eu creio que os dragões existiram. Não da forma que a mitologia grega, chinesa, oriental apresenta, mas
como um animal que se diferenciava por sua fúria, por sua braveza, e ao mesmo tempo que podia até cuspir fogo. Não se espante, olha, temos um peixe na Amazônia, temos alguns tipos de peixes que dão descarga elétrica, sabia disso? Dão descarga elétrica que pode matar um ser humano. Tem peixes aí que tem até 800 e poucos volts de carga elétrica que podem matar um cavalo, pode matar qualquer animal, até um ser humano. Agora me diga, como se concentra essa energia elétrica num peixinho tão bonitinho, pá, que dá uma descarga e acaba com alguém? Como é que pode? Agora, por que eu posso me espantar de que é um Leviatã que cospe fogo, que sai como brasa de fumaça, sendo que Deus é poderoso para criar muito mais a coisas que a ciência nunca poderá explicar, e há obras sobrenaturais e miraculosas que nós nunca poderemos explicar. Agora, a Bíblia afirma e apresenta um Leviatã, apresenta um dragão, logicamente que ele, como animal, irá representar o mal, irá representar todo o poder do império das trevas de Satã, do próprio Satanás, e assim, logicamente, nós o vemos segundo as Sagradas Escrituras. Então, tire a ideia que é simplesmente uma ideia mitológica que foi copiada, e isso não passa de conversa fiada, não. Há coisas muito profundas nas Escrituras que nós precisamos decifrá-las. Deus te abençoe e que, acima de tudo, possamos estar regidos pelo poder do nosso Senhor e Salvador, Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador Jesus Cristo. Um abraço.